Emoções. De repente, resolvi escrever sobre emoções. Quando eu vejo que tudo mais está dependendo do seu estado emocional, fica muito claro como é importante a gente falar sobre as nossas emoções. Vejamos, existe a emoção chamada medo. O medo é uma emoção necessária. Nós precisamos do medo para nos preparar e reagir aos perigos e obstáculos da vida. E daí? O problema é quando o medo toma conta do nosso mundo pessoal e dos nossos dias. Tendo medo de quase tudo, fica difícil relaxar e desfrutar de tudo que é bom e necessário para nosso bem-estar. Por exemplo, uma coisa bem simples: elevador. Se você tem medo de usar o elevador para chegar aos andares altos, você está perdido. Como vai chegar ao 40º andar? Vamos para outro simples e cotidiano exemplo: medo de multidão, de filas que se espremem nas entradas e saídas de casas de shows, cinemas, teatros e outros lugares de lazer. Que fazer? Vai deixar de ir aos shows, cinemas e futebol? Outro medo comum é andar de avião, de navio ou até de ônibus e carro. Como se deslocar então? E quando o medo é de sentimentos? Medo de amar para não sofrer, medo da solidão, medo de jogar para não perder, medo de falar para não dizer besteira, medo de se expressar para não se expor, medo de escrever as suas inspirações e publicá-las para não receber críticas, medo de ter medo. Como fazer, como se curar, se libertar do medo ofensivo? 1. Reconhecê-lo. 2. Encará-lo. 3. Conversar com ele. 4. Dar-lhe forma concreta. 5. Mensurá-lo do tamanho que você achar. 6. Visualizando ele se diminuindo, mesmo que seja aos poucos, se vendo maior do que ele. 7. Ficar do lado dele por um instante e convencê-lo a ir embora, mesmo devagar. 8. Acordar com a escolha de encarar a situação de medo. 9. Vencê-lo por um dia, uma vez, uma experiência. 10. Vivendo sem medo por um dia de cada vez. E os dias sem medo se sucederão, assim como é a vida, um dia de cada vez. Pense assim: preciso atravessar essa ponte chamada medo, e somente assim eu vou conhecer o outro lado. Quem sabe pode ser terrível, mas e se for um paraíso? Me inspirei no medo de descer num grande toboágua que tremi nas bases, mas encarei. Fiquei sozinha na longa fila enquanto escutava as recomendações e limitações de ingressar na aventura. Ouvia atentamente as recomendações e reconhecia que me enquadrava em várias limitações. Olhava para as pessoas da fila e só tinha jovens. Não, na verdade eu vi uma senhora de uns 60 anos na minha frente e me animei. Quando vai chegando a minha vez, vi que aquela senhora desistiu. E aí? Meu medo falou alto para mim: desista! Você é hipertensa e idosa, está sozinha aqui entre jovens. Foi terrível essa voz ressoando ao meu ouvido. A fila andava devagar. Chegou a minha vez. E na boca grande, cheia de dentes do fake tubarão, veio a última voz, esta real, do controlador dos passageiros da aventura. A senhora sabe nadar? Respondi prontamente: não.
Ele se comunicou com o colega lá embaixo, 30 metros, e avisou: olha, se prepara aí porque vai uma idosa que não sabe nadar. Tremi muito, mas fui. Sim, venci o meu medo. E depois, uau, que sensação maravilhosa é vencer o medo. Quanta diferença o antes e o depois do golpe do medo.